Hoje nós vamos ter a nossa segunda aula da Masterclass de Educação Financeira. Por que é que nós aprendemos a lidar com o dinheiro da forma que aprendemos? Porque nós cuidamos do nosso dinheiro da forma que cuidamos, né? Tem alguns assuntos que são muito difíceis para a gente conversar em família, em grupo de amigos. Alguns porque dão confusão, outros porque cada um tem um ponto de vista diferente. Para você, tem assuntos que são difíceis de serem conversados? Tem assuntos que vocês não gostam de conversar? Quais são esses assuntos que não podem ser conversados abertamente em sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu grupo de amigos, que sempre dá um probleminha, uma confusãozinha? Será sobre religião, sobre política? São dois assuntos bem polêmicos, não acha? E sempre tem problemas quando a gente conversa. Ou será sobre esportes? Qual o seu time do coração? O seu melhor amigo é do mesmo time que você? O seu irmão é do mesmo time que você? E isso dá problemas ou isso dá harmonia? Normalmente dá problema, não é verdade? Cada um acha que o seu é o melhor e que o outro tem sempre que perder, então isso sempre dá probleminhas para a gente conversar e é um assunto que a gente acaba deixando de lado. Ou será sobre sexo, sobre sexualidade, que é difícil de vocês conversarem em família, difícil de conversar com os filhos, né? Falar sobre sexo com os adolescentes é fácil? Falar sobre escolhas sexuais é fácil? O que é que você me diz? E drogas? Você conversa sobre drogas com seus filhos? Você conversa sobre drogas com os seus amigos, com os pais dos amigos de seus filhos? É um assunto que é fácil de conversar? Não, não é fácil da gente conversar sobre drogas, porque todos esses assuntos, eles acabam gerando, né, e se transformando em tabus, mas são assuntos que a gente precisa conversar em nosso dia a dia. E sobre o processo de finitude da vida, né? A vida da gente, a gente nasce, cresce, né? Reproduz e morre. E falar sobre morte é difícil ou é fácil? Também é um assunto que dói na gente, né? Falar sobre morte. Mas vamos lá. E dinheiro? O que é falar sobre dinheiro na sua casa, na sua família? Falar sobre dinheiro é um tabu ou falar sobre dinheiro é fácil? Na grande maioria das famílias, falar sobre dinheiro é um tabu, não é fácil. Falar sobre falta de dinheiro é difícil. Quando se tem muito dinheiro, também é difícil falar sobre ele. E nós vamos ver o porquê. Por que é difícil falar sobre dinheiro? Né? Vamos entender essa lógica. Nós não aprendemos a falar sobre dinheiro, não aprendemos educação financeira na escola. E a maioria de nós também não aprendeu educação financeira com nossos pais. Então, hoje, nós vamos aprender como conversar sobre dinheiro. Então, o tema da nossa aula hoje é essa, conversando sobre dinheiro. Nós aprendemos a conversar sobre dinheiro e a falar, a agir, a lidar com o nosso dinheiro por duas formas, por assimilação ou oposição. Oposição ou assimilação a quê? Ao modo como a maioria das pessoas que estão ao nosso redor lidam com o dinheiro. Por exemplo, você tem um tio, um pai, uma mãe, um amigo que é super avarento, que ele não gosta de compartilhar o dinheiro dele com ninguém. Ele não doa nada, ele não empresta o dinheiro, ele sempre diz que não tem dinheiro. E isso é um incômodo muito grande para você. Então, você diz assim, não, eu não vou fazer como essa pessoa, eu vou ser diferente, o meu dinheiro vai ser para me proporcionar bem-estar para mim, para proporcionar bem-estar para as pessoas que estão ao meu redor. Então, nessa situação, você está lidando por oposição. Oposição à forma que aquelas pessoas que convivem com você lidam com o dinheiro e que você não gosta, e que você acha difícil, e você não quer fazer igual. Então, é um exemplo que você não quer seguir.
Uma outra forma, que é por assimilação, é quando você tem alguém que você acha muito legal, você se inspira na forma como aquela pessoa lida com o dinheiro. Que pode ser também sua mãe ou seu pai, um irmão mais velho, ou um amigo, ou um tio, um parente. Aquela pessoa que, para ela, o dinheiro é para realizar sonhos. Aquela pessoa que, para ela, o dinheiro é para ajudar os outros, é para proporcionar bem-estar aos seus familiares e a si mesmo. É uma pessoa que, para ela, parece que o dinheiro sempre chega fácil. Então, você quer fazer parecido com aquela pessoa. Quando você faz parecido, você faz por assimilação. Então, essas são as duas formas que nós lidamos com o dinheiro. Perceba se na sua vida tem alguém, alguma pessoa que lhe influenciou no modo de você lidar com o seu dinheiro. E perceba também se esta pessoa foi um bom exemplo, onde você lida por assimilação, você lida com o seu dinheiro de forma muito parecida com essa outra pessoa, ou você lida com seu dinheiro por oposição, de uma forma completamente diferente a esta outra pessoa que lhe influenciou no seu modo de lidar com o dinheiro. Mas nós podemos também sempre fazer diferente, né? Nós podemos encontrar o nosso caminho de como lidar com o nosso próprio dinheiro e com a nossa realidade. De acordo com um banco, Wells Fargo, dos Estados Unidos, o tema dinheiro é para muita gente o mais difícil do que qualquer um desses outros assuntos. E, na realidade, aqui no Brasil também foi feita uma pesquisa, e nessa pesquisa mostra que a maioria dos brasileiros consideram o dinheiro um tabu. Então, 54% dos brasileiros consideram falar sobre dinheiro um tabu. 58% dessas pessoas, elas gostariam de conversar mais sobre o dinheiro. Então, falar sobre dinheiro, ele pode ser difícil ou fácil, independente de quanto você ganha, independente de quanto você tem guardado. Nós não costumamos falar nem quando nós temos muito dinheiro, nem quando nós temos pouco dinheiro. Não é verdade? Você costuma conversar sobre dinheiro? Eu acredito que não. Né? Numa relação a dois, numa relação de casal, numa relação de namoro, né? A gente já começa a falar sobre dinheiro, né? Normalmente, quando se está organizando um casamento, a gente fala muito sobre o que vai ser construído junto, a compra da casa, ou o aluguel da casa ou do apartamento que vai morar, sobre a compra do que vai precisar ter dentro de casa, dos eletrodomésticos e companhia limitada, mas sobre o planejamento financeiro, sobre como vai ser essa vida do casal em relação ao dinheiro. A maioria das pessoas não conversam. Se vai ser um dinheiro só para a família, se vai ser um dinheiro dele e o dinheiro dela, e cada um vai ter as suas responsabilidades. É importante que a gente converse sobre isso desde o início do relacionamento, porque falar sobre dinheiro, gente, precisa estar no nosso dia a dia, precisa estar na nossa conversa com as crianças, na nossa conversa com os jovens, com os adolescentes. Essa mesma pesquisa aponta que 59% das pessoas ouvidas na pesquisa não falam sobre dinheiro por uma questão de segurança. Imagine, as pessoas têm medo de falar sobre o dinheiro porque acham que, se disser que tem o dinheiro guardado, as pessoas vão começar a pedir dinheiro emprestado, ou então as pessoas podem querer roubar esse dinheiro dele. Imagine, né? Porque 58% dessas pessoas acham que alguém vai se aproveitar dela porque ela tem algum dinheiro guardado, né? Já 41% das pessoas dizem que não falam sobre dinheiro porque não sabem falar sobre finanças, não sabem falar sobre investimentos, não sabem falar como guardar o dinheiro, como fazer o dinheiro crescer, e têm vergonha de falar algo errado, então preferem não conversar sobre isso. Só que qual é o caminho para você não ter vergonha de falar sobre dinheiro? O caminho é você estudar.
Hoje a informação está tão fácil, está tão disponível. Então, você que está aqui hoje assistindo esta aula, você já está um passo à frente da maioria das pessoas. Porque estar um passo à frente significa que você já está pensando que é importante aprender sobre dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro. Então, se é importante isso, você já está dando o primeiro passo, você já está pesquisando. Então, assistir aulas, ler livros, seguir pessoas que para você são referências em educação financeira ou em investimentos, já faz uma grande diferença na sua vida, não é verdade? Também, ainda sobre essa pesquisa, e olhe que essa pesquisa foi feita somente com brasileiros. 61% dos brasileiros, eles atrelam o assunto dinheiro a sensações negativas, a coisas ruins. Então, de falar sobre dinheiro, gente, não é uma coisa ruim. Falar sobre dinheiro é bom, mas como a maioria dos brasileiros hoje, né, nós estamos no finalzinho de abril de 2022. As pesquisas hoje mostram que 76% das famílias brasileiras estão endividadas. Então, se 76% das famílias brasileiras estão endividadas, para essa quantidade de famílias e de pessoas que compõem essas famílias, é ruim falar sobre dinheiro, porque falar sobre dinheiro é falar sobre dívidas. E dívidas não é uma coisa boa. Só que nós, brasileiros, precisamos entender que falar sobre dinheiro nos leva a lidar melhor com o dinheiro e a ter melhores resultados com o nosso dinheiro, independente de quanto a gente ganha. Porque tem pessoas que ganham 1, 2 salários mínimos e estão equilibrados financeiramente, enquanto outros ganham 6, 8, 10 e estão desequilibrados financeiramente. Porque não é quanto dinheiro você tem que vai fazer a diferença, mas é como você lida com o seu dinheiro que vai fazer a diferença para você estar endividado ou você estar poupando, estar investindo e ter recurso suficiente para a sua família e também para realizar sonhos. Somente 39% relacionam finanças a sentimentos positivos, como gratidão, confiança e tranquilidade. Então, está vendo como as pesquisas são muito interessantes para a gente entender a questão de falar bem sobre dinheiro, ou de não conseguir falar bem sobre dinheiro, porque a minoria, ela tem a sensação de que o dinheiro vai lhe trazer algo de bom. E é essa minoria que não tem dívidas, é ela que entende e é ela que fala que o dinheiro é uma coisa boa. Mas isso a gente tem que inverter, a gente tem que ser a maior quantidade de pessoas falando bem sobre dinheiro. E a educação financeira, ela tem esse propósito de lhe ajudar a trabalhar os seus recursos financeiros de forma que você seja mais produtivo, seja mais eficiente, de forma que você consiga alcançar os seus objetivos, tá? Embora 61% das pessoas atribuem sentimentos negativos a dinheiro, 58% eles gostariam de falar mais sobre dinheiro. E eu acredito que você esteja nessa parcela da maioria dos brasileiros que quer falar mais sobre dinheiro e quer ter mais tranquilidade financeira, ter mais tranquilidade no seu dia a dia, nas suas despesas, né, na realização dos seus sonhos, dos seus objetivos. Por isso que você está aqui hoje, você quer aprender a ter um controle financeiro melhor. E durante essas 10 aulas, nós vamos sim aprender a falar mais sobre dinheiro e vamos aprender também a fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, a gente trabalhar, correr atrás somente do dinheiro para pagar a conta e tá naquilo que a gente chama da corrida dos ratos. Se você não sabe o que é a corrida dos ratos, eu vou deixar no final desse vídeo um link para um outro vídeo que eu explico o que é a corrida dos ratos. E aí você vai me dizer se você está ou não na corrida dos ratos, tá? Não esqueça de deixar o seu comentário no final do vídeo dizendo se você está ou não na corrida dos ratos, tá certo?
falar sobre dinheiro de uma maneira mais leve, de uma maneira em que não nos traga sofrimento pessoal, né? É entender que o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. E a gente precisa realmente entender que o dinheiro, ele não traz felicidade, né? Não é isso que você ouve dizer? Não é isso uma das frases que se fala sobre isso? Então, converse mais sobre dinheiro com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho e converse com dinheiro sobre você mesmo, comigo mesmo. Como é que eu vou conversar, Ângela, sobre dinheiro comigo mesmo? Você começa a conversar sobre dinheiro com você mesmo quando você começa a prestar atenção no seu dinheiro. Quando você começa a prestar atenção, para onde vai o seu dinheiro? Quando você começa a prestar atenção, como você faz para conseguir o seu dinheiro? Então, o seu trabalho está lhe trazendo prazer também? Ou você está no seu trabalho somente para receber o salário no final do mês? E quando você recebe esse salário, você fica feliz com o que você recebe? Ou você fica triste porque o seu dinheiro já foi uma parte embora porque você já está devendo e o que sobrou não dá para você realizar tudo aquilo que você precisa realizar. Não dá para você manter a sua família, não dá para você organizar a sua casa, não dá para você fazer uma viagem e se distrair, não dá para um lazer. Então, conversar sobre o dinheiro com você mesmo é organizar o seu dinheiro, é fazer um planejamento financeiro. Como é que nós vamos planejar o uso do nosso dinheiro? Então, essa é uma forma de você conversar com você mesmo. Uma parte do meu dinheiro vai para a alimentação, uma parte do meu dinheiro vai para o vestuário, uma parte do meu dinheiro vai para o lazer, uma parte vai para a saúde, mas para você ter em suas mãos o controle disso tudo, você precisa de um planejamento financeiro. E nas próximas aulas nós vamos trabalhar como fazer um planejamento financeiro, tá? Então, não perca as próximas aulas. E aí, você vai continuar em silêncio? Vai continuar sem falar sobre dinheiro? Com as crianças, com os adultos da sua casa, com seu marido, com sua esposa, com seu namorado, com sua noiva, com seus pais? Ou você vai falar sobre dinheiro? Quanto mais cedo a gente começa a conversar sobre dinheiro, melhor vai ser para as crianças, porque para elas não vai ser um tabu falar sobre dinheiro. Então, você precisa conversar sobre dinheiro com suas crianças desde cedo, porque assim elas terão mais chance de lidar com o dinheiro com tranquilidade, sem considerar lidar com o dinheiro um tabu. E assim elas vão alcançar a prosperidade. Elas entendendo que dinheiro não é sujo, porque a gente fala muito com as crianças que dinheiro é sujo. Lembre, dinheiro não é sujo. O papel e a moeda que representam o dinheiro, sim, esses são sujos, porque passam de mão em mão. Mas vamos deixar de falar que dinheiro é sujo, porque dinheiro, ele não é sujo, gente. E a frase que a gente ouve falar o tempo todo: dinheiro não traz felicidade. Vocês concordam? Deixa um comentário se você concorda que dinheiro não traz felicidade. O dinheiro, ele pode realmente não trazer felicidades, mas eu quero que você mude de conceito a partir de agora, a partir de hoje, e comece a pensar que dinheiro, ele não traz felicidade, mas dinheiro, ele traz facilidades. Isso mesmo, dinheiro traz facilidades. Mas facilidades de quê, Angela? Dinheiro, ele traz facilidade de tudo na vida da gente. Se você está doente e precisa comprar um medicamento, se você tem dinheiro, vai ser fácil comprar aquele medicamento, concorda? Se você quer fazer uma viagem e não tem dinheiro, o dinheiro está fazendo falta. Mas se você tem, ele vai ser uma facilidade para você realizar o desejo de fazer a viagem. E assim por todas as outras questões da vida da gente. Então, dinheiro, ele traz facilidades para a vida da gente. Mas para que a gente tenha o dinheiro em abundância, para que essa facilidade ela seja uma coisa constante no nosso dia a dia,
a gente precisa aprender a fazer o planejamento financeiro, a gente precisa aprender a fazer orçamentos. Então, antes, não saia comprando no primeiro lugar que você vai, você precisa fazer orçamentos, porque quando a gente faz orçamentos, a gente consegue economizar. A gente precisa aprender a poupar e a investir para realizar os nossos sonhos, né? Então, a gente precisa falar sobre dinheiro e a gente precisa não só falar, não só conversar. A gente precisa agir de forma proativa para que o nosso dinheiro seja um instrumento de realizar as facilidades que a gente precisa na nossa vida. Então, te aguardo na próxima aula, onde nós vamos conversar sobre como entender para onde vai o meu dinheiro, o que é que eu faço com ele, e por que ele é suficiente ou ele não é suficiente para as despesas do dia a dia da gente, tá certo? Então, te aguardo na próxima aula, onde nós vamos conversar mais sobre dinheiro e como fazer a nossa vida ser mais produtiva. Te aguardo.